Você tem R$ 200.000 e você está querendo fazer alguma coisa com esse valor para poder te gerar uma renda mensal. Mas você está na dúvida. Você não sabe se é melhor você comprar um imóvel e colocar para alugar, para você viver da renda, ou seja, do aluguel daquele imóvel, ou se você aporta esses R$ 200.000 em algum ativo financeiro para poder viver com o rendimento desse valor. E aí, qual é a melhor opção? Fala, investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Inteligente. Meu nome é Vitor do 30 e no vídeo de hoje nós vamos descobrir se é melhor você comprar um imóvel para colocar para alugar e viver da renda desse imóvel, ou se é melhor você investir o seu dinheiro para receber os seus dividendos mensalmente. Para que nós possamos ter o melhor comparativo possível, eu escolhi um ativo financeiro que costuma pagar seus dividendos mensalmente, que são os fundos imobiliários, porque vai ser bem semelhante ao que aconteceria se você tivesse um imóvel e recebesse os seus aluguéis. E aí, nós vamos pegar essas duas modalidades e nós vamos analisar quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Mas antes de a gente começar a falar sobre o assunto do vídeo, já confere aqui embaixo se você já deixou seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e com sua família e verifica também se você está inscrito, para que a gente possa estar crescendo no nosso canal. Então, dito isso, vamos para o nosso vídeo. De onde que eu tirei a ideia de gravar esse conteúdo? Bem, aqui no Brasil existe uma cultura muito forte de comprar imóveis. Isso acontece porque o imóvel é tido como um sinônimo de investimento. Então, na cabeça da maioria das pessoas, alocar o capital nesse tipo de patrimônio é a melhor coisa que elas podem fazer, porque é seguro e pode te gerar uma renda mensal. Além disso, os imóveis são muito versáteis. Existem diversas maneiras de você ganhar dinheiro com eles. Você poderia, por exemplo, colocar um imóvel para alugar e viver com o pagamento da renda mensal dos aluguéis. Você poderia também comprar um imóvel em alguma condição que tivesse gerado depreciação no valor daquele imóvel, como é o caso de um leilão judicial, e vendê-lo posteriormente pelo valor original. E aí você obteria lucro por essa operação. Você pode também comprar na planta para vender quando tiver finalizado, comprar um terreno, construir um imóvel e vender. Então, diversas são as opções de você ganhar dinheiro. E é por isso que o brasileiro gosta muito dessa modalidade. Mas será que de fato é a melhor possibilidade para você rentabilizar, para você ganhar dinheiro? Para a gente descobrir na prática, em termos de rentabilidade, qual é o mais lucrativo, eu vou trazer as duas modalidades com cálculos, certo? Para que a gente possa analisar junto e bater o martelo, descobrir qual deles se torna o mais vantajoso. Mas, antes de a gente ir para os cálculos de fato, vamos analisar rapidamente algumas vantagens e desvantagens de cada uma dessas modalidades. Lembrando que essas vantagens e desvantagens, em alguns casos, podem ser um tanto subjetivas, porque o que para algumas pessoas pode ser uma vantagem, para outras pode não ser, pode até mesmo ser uma desvantagem e vice-versa. Eu vou numerar aqui algumas situações em ambos os casos, mas eu vou querer também saber de vocês, aqui nos comentários, o que é que vocês acham que é de vantagem em cada uma dessas modalidades que eu falar, tá certo? Então vamos começar por ter um imóvel próprio. Quais são as vantagens e desvantagens de você colocar o seu imóvel para alugar? A primeira vantagem, e que eu mais escuto as pessoas falarem, é sobre a questão da segurança. Muitas pessoas encaram o investimento em imóveis como extremamente seguro, porque é algo tátil, que está ali à sua disposição. Outra vantagem é o fato de que, por decorrência da valorização do preço desse imóvel ao longo dos anos, você tem um patrimônio que tem tendência a se valorizar. Então não é um capital que vai ficar imobilizado, perdendo, por exemplo, para a inflação. Uma terceira vantagem é que você não precisa arcar com as despesas relativas àquele imóvel quando você tem um inquilino. Justamente porque no valor do aluguel, normalmente são computadas as despesas relativas àquele imóvel, como por exemplo, IPTU, condomínio. Então você paga essas despesas com o valor que você recebe de aluguel e a torna você coloca no seu bolso. Uma quarta e última vantagem é que você pode delegar essa função de fazer toda essa gestão desse imóvel para uma imobiliária. E aí ela ficaria responsável por buscar inquilinos, por entrar com ação contra inquilinos inadimplentes, por fazer o reajuste do valor do aluguel, todas essas situações. Óbvio que você vai ter que custear esse serviço, mas a maioria das pessoas costuma entender isso como uma vantagem. Passando agora para as desvantagens, a primeira delas é tratar com inquilinos. Muito bom dia! A maioria das pessoas não encara bem você ter que tratar com inquilinos, daí porque que procuram o intermédio de uma imobiliária. Mas se você não é daqueles que delegou, você vai ter que tratar com essa pessoa e ela pode não ser a pessoa mais fácil de lidar, porque ela pode atrasar o pagamento dos seus aluguéis, e aí você vai ter que se preocupar com ajuizar uma ação para poder cobrar esses aluguéis ou até mesmo despejá-la.
Caso essa ação demore, você vai ficar alguns meses aí sem receber esse valor desse aluguel, então pode te causar um problema. Outra situação é que o inquilino pode não cuidar bem do seu imóvel, e aí, por mais que possa haver uma previsão contratual de que ele é responsável por custear qualquer tipo de depredação que ele faça do seu imóvel, é um estresse que você vai ter com ele. Então, tratar com o inquilino é uma desvantagem para a maioria das pessoas. A segunda desvantagem é que, por mais que você não seja responsável pelo pagamento de algumas despesas, como é o caso do IPTU ou de um condomínio, você é responsável pelas despesas estruturais. Então, vamos supor que apareceu uma infiltração ou uma rachadura naquele imóvel e que o inquilino não deu causa. É você que vai precisar fazer esse conserto. Da mesma maneira, se você aluga um imóvel mobiliado e dá problema numa geladeira ou em algum eletrodoméstico, alguma coisa assim, é você que vai ter que fazer esse custeio. Então, isso é uma desvantagem porque, querendo ou não, vai ter que sair dinheiro do seu bolso nesse tipo de situação. A terceira desvantagem é mais decorrente do fato de você ter um imóvel do que você ter um imóvel alugado, porque é referente à baixa liquidez desse tipo de patrimônio. E o que é baixa liquidez? Em palavras simples, caso você precise do capital que está alocado ali naquele imóvel para custear alguma despesa urgente na sua vida, você não vai conseguir tão fácil quanto você conseguiria, por exemplo, se você tivesse esse valor investido em algum produto financeiro. Porque caso você precise, você vai precisar colocar um imóvel para vender, e a gente sabe que demora para você vender o imóvel, e se você tiver com muita urgência, você vai precisar vendê-lo por um preço até abaixo do que ele vale. Então, isso aí é chamado baixa liquidez. A quarta e última desvantagem diz respeito à rentabilidade que você recebe do aluguel daquele imóvel, que na maioria dos casos vai ser muito inferior ao que você conseguiria se alocasse o seu capital em outros produtos de investimento, como é o caso dos fundos imobiliários. Isso acontece porque no imóvel você tem as despesas que, querendo ou não, vão ter que ser custeadas com o valor que você recebe dos aluguéis. Então você vai ter que pagar IPTU, vai ter que pagar condomínio e outras situações que eu já expliquei aqui antes. Em outros produtos de investimento, você não vai ter essas despesas e você vai conseguir, decorrente disso, rentabilidades muito superiores. Passando agora para os fundos imobiliários, eu vou dar um rápido conceito e explicar o que é, mas eu não vou me aprofundar. Então, se você quer saber o que é um fundo imobiliário, eu vou deixar um link aqui na descrição com um vídeo onde eu falo especificamente o que é um fundo imobiliário e como é que investe nele, para que você possa entender na prática e aprofundadamente como é que funciona, tá bom? Lembrando que nem esse vídeo que eu vou colocar aqui, muito menos esse que eu estou gravando agora, são recomendações de investimento, tá? O propósito é apenas ensiná-los sobre o mundo dos investimentos baseado no meu aprendizado, na minha ótica e nas minhas experiências. Então vamos lá falar sobre os fundos imobiliários. Fundos imobiliários são fundos de investimento da renda variável que são focados em investir justamente no segmento imobiliário. Esses fundos eles são geridos por uma empresa e eles são proprietários de vários imóveis. E esses imóveis eles são postos para alugar e a renda do fundo ela vem justamente do pagamento desses aluguéis. Quando você investe nesse fundo, que é por meio da compra de uma cota, que é a menor parte de um fundo imobiliário, você se torna um cotista e, em última análise, você vira proprietário, proporcionalmente ao que você investiu, de cada um dos imóveis daquele fundo. Quando o fundo recebe o pagamento dos aluguéis, na proporção do que você investiu, você também vai receber esses aluguéis. Agora que eu já expliquei o que é um fundo imobiliário, vamos falar sobre as vantagens e desvantagens dessa modalidade de investimento. Começando pelas vantagens, e a primeira delas é a presença da gestora do fundo, que é a empresa responsável por fazer a administração. Essa empresa vai cuidar de todas as questões relativas ao fundo, então você, investidor, não vai precisar se preocupar com isso. A segunda vantagem diz respeito às rentabilidades que você consegue obter investindo em fundos imobiliários, que são ligeiramente melhores do que as que você obtém colocando um imóvel para alugar. Isso se dá basicamente por 3 fatores. O primeiro deles é que existe uma empresa gestora que está inteiramente focada em obter melhores resultados dos investimentos que ela faz. E aí você, como investidor, também vai receber os resultados desses bons investimentos. O segundo fator é que os dividendos que você vai receber mensalmente lá, referente aos aluguéis do fundo, eles são isentos de imposto de renda, são líquidos, você não vai precisar pagar absolutamente nada. Diferente no caso do imóvel, que a depender do quanto que você recebe de aluguel, você vai sim ter que pagar imposto de renda. O terceiro e último fator diz respeito às despesas dos imóveis. Como cotista de um fundo imobiliário, você não vai precisar tirar do seu bolso o pagamento das despesas. Quem vai fazer isso é o próprio fundo. Você só vai precisar colocar o dinheiro e receber a rentabilidade. A terceira vantagem diz respeito ao potencial de valorização que esse tipo de ativo possui. Isso vai ficar mais claro quando eu mostrar na prática
o que aconteceria se você tivesse investido um valor em fundos imobiliários depois de um ano, mas basicamente você consegue ter valorizações que é muito difícil de você atingir no imóvel. Então existem fundos imobiliários que valorizaram 30% no ano, 20% no ano, 15% no ano, que muito dificilmente um imóvel vai valorizar. A quarta vantagem é a liquidez. Diferente do imóvel, que caso você precise do valor, você vai precisar colocar para vender e esperar todo aquele trâmite, no caso do fundo imobiliário, se você investiu em um fundo imobiliário que tem uma boa liquidez, uma alta liquidez, você consegue aquele valor na sua conta em até 2 dias úteis. Então, estou precisando do dinheiro hoje. Botei para vender a minha cota, em 2 dias úteis, está lá o dinheiro na minha conta. Mas, como nem tudo são rosas, vamos falar agora sobre as desvantagens de investir em fundos imobiliários. E eu, particularmente, comparando com imóveis, só achei uma desvantagem de investir em fundos imobiliários. E a desvantagem aqui é sobre a questão do risco. O fundo imobiliário é um ativo da renda variável que pode sofrer com as oscilações do mercado. Então, caso você precise sacar um valor que você investiu em fundos imobiliários em algum momento de queda, você pode sim sofrer um prejuízo. Há exemplo de uma pessoa que investiu R$100 mil e, naquele momento que ela precisou sacar, aqueles fundos imobiliários estão com um deságio de 10%. Então, essa pessoa vai sofrer um prejuízo aí de 10% na hora de sacar, que nesse cálculo seria R$10 mil. Então, essa aqui é a única desvantagem que eu identifiquei em investir em fundos imobiliários comparando com imóveis. Agora que nós já falamos sobre as vantagens e desvantagens de cada uma dessas modalidades, vamos entrar nos cálculos. Exemplo prático. Vamos agora simular que você tem um imóvel ou que você pega esse mesmo valor e você investe em fundos imobiliários e vamos medir o retorno que você teria em cada uma dessas circunstâncias. Começando pelo imóvel. Tudo que eu estou visualizando aqui eu vou colocar na tela para que vocês possam acompanhar junto comigo. Nessa simulação, nós vamos considerar que você comprou esse imóvel aqui no dia 1º de janeiro de 2023, ou seja, início do ano passado, e nós vamos descobrir o que teria acontecido depois de um ano, ou seja, 1º de janeiro de 2024. O que é que eu vou considerar nesse cálculo? Nós vamos considerar a valorização do imóvel em um ano, vou pegar a média do que geralmente se valoriza o imóvel, nós vamos considerar o pagamento dos 12 meses de aluguel, certo? Também vou pegar a média que é praticada no mercado e a gente vai fazer esse somatório que você recebeu em 12 meses. Nós vamos considerar o pagamento das despesas relativas a esse imóvel, que aqui no caso vai ser um apartamento, tá? Porque é um caso real, então você vai pagar IPTU e vai pagar o condomínio. E por fim, nós vamos fazer o cálculo completo de quanto que você teria no valor total, juntando valorização mais um lucro líquido aí do que você receberia pelo aluguel desses imóveis, desse imóvel. O primeiro dado que nós vamos analisar aqui vai ser a valorização patrimonial do imóvel em 12 meses. Eu peguei a média aqui dos últimos anos que os imóveis se valorizaram, mas saibam que existem inúmeras variáveis. Para vocês terem uma ideia, em 2023, a valorização nacional de imóveis foi em torno de 4,82%. Mas tem lugares em que imóveis valorizam 10, 8, 6, 3, 2, vai depender muito da situação, mas para ficar justo eu peguei a média e aí a gente chegou em 6%. Esses 200 mil, depois de 12 meses, a 6%, a gente tem aí uma valorização de R$12 mil. O segundo dado que nós vamos analisar aqui vai ser o valor do aluguel do imóvel. E também existe uma média que normalmente é praticada em valor de aluguel, que é um percentual mensal de 0,6% do valor do imóvel. Mas essa margem ela pode subir ou descer a depender de algumas variáveis. O que se observa é que imóveis mais baratos, ou seja, na casa dos 100 mil, 150, 200, até 300, essa margem ela costuma aumentar um pouquinho. Então você consegue ver aluguéis praticados de 0,7%, 0,8%, até quase 1%. Eu conheço uma pessoa que tem um imóvel que custa 170 mil, que o aluguel é 1.600 e alguma coisa. Então vejam que é quase 1%. Agora, imóveis que eles são mais caros, a tendência é que essa margem ela diminua. E tem um exemplo prático disso, que é um dos gêmeos investem. Um deles mora em um apartamento que custa R$1 milhão e o aluguel é R$4.500. Ou seja, 0,3% ao mês. Então vejam que tem algumas variáveis. Nesse caso aqui, ficou para mais. É um caso real que o aluguel praticado é de 0,8%. A gente tem um aluguel de R$1.600, que somando aí os 12 meses dá R$19.200 por ano. Então, fixem na mente, 0,8%, um aluguel aí de R$1.600, que ao longo do ano, R$19.200. O último dado que nós vamos observar é o valor das despesas totais desse imóvel. Como é um caso real, ele vai estar pagando aí R$2 mil de IPTU e o condomínio que vai ser R$500 ao mês, que totaliza R$6 mil ao ano. Então nós temos R$6 mil mais R$2 mil de IPTU,
R$ 8.000 de despesas. Para o cálculo final, nós vamos observar duas coisas que são importantes. Primeiro é qual foi a rentabilidade líquida que ele recebeu, ou seja, a título de aluguel, quanto que sobrou de lucro para ele. O segundo vai ser o valor global, que vai ser o somatório do valor que ele investiu no imóvel, mais a valorização patrimonial, mais o valor líquido dos aluguéis. Aí a gente vai dizer exatamente quanto é que ficou para ele no final. Começando pelo aluguel. De aluguel líquido, ele tem aí 19.200 menos os 8.000 de despesa, que dá R$ 11.200. Ele recebeu R$ 11.200 de aluguel líquido, que se a gente for colocar em percentuais relativos aos 212, dá isso que eu estou mostrando aí na tela, certo? No valor global, a gente tem esse valor do aluguel líquido, mais o valor do imóvel, mais a valorização patrimonial, e aí a gente chega num valor total de R$ 223.200. Então, se ele tivesse comprado esse imóvel de 200 mil no dia 1 de janeiro de 2023, considerando todos esses fatores que eu expliquei, em 1 de janeiro de 2024, ele teria recebido esse valor aí de R$ 23.200, que é o valor de valorização patrimonial mais o valor do aluguel. Aqui é importante lembrar que o lucro de fato foi apenas o valor do aluguel líquido, porque o valor de valorização patrimonial só vira lucro de fato quando ele vende, quando ele realiza. Então aqui a gente tem que o que ele recebeu líquido foi R$ 11.200 pelo investimento dos R$ 200.000. Já no caso do investimento em fundos imobiliários, essa carteira montada aqui para esse vídeo é uma carteira com 4 fundos imobiliários de diferentes segmentos, certo? Então são R$ 50.000 por fundo imobiliário. A gente vai analisar o que teria acontecido com cada um desses R$ 50.000 que foram investidos nesse fundo após um ano e depois a gente vai fazer o somatório e descobrir qual foi a valorização patrimonial que ele teve e quanto que ele recebeu de dividendo líquido, ou seja, de rendimento mensal aí de todos os investimentos que foram feitos nesses fundos imobiliários. O primeiro fundo imobiliário da nossa carteira foi o HGLG11. Nesse exemplo hipotético, se esses R$ 50.000 tivessem sido colocados em 1º de janeiro de 2023, passados 12 meses, eles teriam valorizado 14,68%. Isso significa que esses 50 mil em 1º de janeiro de 2024 seriam R$ 57.340. Isso é valorização patrimonial. No que diz respeito ao pagamento de dividendos, ele teve aí 8,07% nos últimos 12 meses, que dá, ao longo dos 12 meses, um dividendo de R$ 4.587. Então, esses 50 mil, que teriam se tornado 57.340, pagaram ao longo dos 12 meses em dividendo R$ 4.587. Isso aqui é o nosso primeiro fundo. Já o nosso segundo fundo é o New L11, que é um fundo de logística. Os 50 mil investidos nesse fundo, por sua vez, nesses 12 meses, teriam valorizado 30,78%. Ou seja, nós estaríamos falando agora não mais de R$ 50.000, e sim de R$ 65.390. Ou seja, foram R$ 15.000 só de valorização patrimonial. Mas e o dividendo? O dividendo do New L, por sua vez, foi 10,25% ao ano. Ou seja, ao longo desses 12 meses, o New L11 pagou R$ 6.702,47. Eu estou mostrando o cálculo aqui de quanto ele pagou ao longo do ano, mas daqui a pouco eu vou juntar todos e dividir para a gente ver a média mensal, certo? Passando agora para o terceiro fundo, nós temos o MOL11, que é um fundo de shoppings. E nesse caso, aqueles R$ 50.000 teriam valorizado 31,58% ao ano. Ou seja, estaríamos falando agora de R$ 65.790. Vejam, mais R$ 15.000 de valorização em um fundo imobiliário. E o dividend yield, nesse caso, o pagamento dos dividendos anual foi de 8,34%. Ou seja, estamos falando de R$ 5.486,88 ao longo dos 12 meses. Por fim, nós temos o KNCR11, que valorizou nesses 12 meses 18,90%. Ou seja, estamos não mais falando de 50 mil, mas sim de R$ 59.450, valorização patrimonial, e um dividend yield aqui um pouco maior, por ser um fundo de papel, de quase 13% ao ano, 12,90%, que representou em valores R$ 7.134 de valor de dividendo. Passando agora para o nosso cálculo final de fundos imobiliários, vamos falar de valorização patrimonial e depois de dividendos e, por fim, do somatório dos dois.
Em valorização patrimonial, aqueles 50 mil que você colocou em cada um, ou seja, aqueles 200 mil, teriam virado, depois desses 12 meses, R$ 247.970. Quase R$ 48 mil só de valorização patrimonial. E aí vem um cara e diz assim, mas peraí, pô, você falou lá no exemplo do imóvel que lucro só é lucro quando vende. Não vendeu, então não é lucro. Você está certo, pequeno gafanhoto. Só que diferente do imóvel, que você não consegue vender só um pedaço, você vai vender só o quarto do imóvel, só uma pilastra, não vai. O fundo imobiliário você consegue vender fração. Então se você estivesse dizendo assim, eu estou satisfeito com o meu lucro, eu vou vender aqui só esses 48 mil. Você poderia. Botaria R$ 48 mil de lucro no bolso, ficaria com os seus 200 mil e ainda teria os seus dividendos. Imóvel, você teve uma valorização de R$ 12 mil, fundo imobiliário você tem uma valorização de R$ 48 mil, são R$ 36 mil a mais que você pode vender e colocar no seu bolso. Já no que diz respeito a dividendo, a gente tem R$ 23.910 só de dividendo, ou seja, de pagamento nos 12 meses, que se você dividir por 12, dá uma renda mensal de R$ 1.992. Líquido. Você não precisa pagar despesa, você não precisa pagar imposto de renda. Se você compara isso com o que você recebeu de aluguel, que foi os 19.200, você teria que tirar os 8 mil das despesas, sobraria 11.200. Dividindo esses 11.200 por 12, daria R$ 933, ou seja, R$ 1.000 de diferença mensal de pagamento de dividendos, se você tivesse investido em fundos imobiliários. Então, cálculo global, total com dividendos, aqueles 200 mil teriam virado R$ 271.880, quase R$ 272 mil. Juntando os dividendos com a valorização, você ganhou em um ano, você teria ganho em um ano R$ 72 mil. Que você, como eu já disse, poderia tranquilamente vender e botar o lucro no bolso. Então, pessoal, é só para mostrar para vocês na prática qual é a diferença entre investir em fundos imobiliários e investir em imóveis. Sendo que em ambos os casos você vai recebendo aluguel. Só que você tem a vantagem, como eu falei no fundo imobiliário, de ser isento, você não tem que pagar despesa, de ter uma gestora buscando os melhores resultados. E tudo isso você teria aproveitado. Óbvio, pessoal, que esse vídeo aqui foi um exemplo, tá? Só para mostrar para vocês que os imóveis não são a única e muito menos a melhor opção para você investir o seu dinheiro. Existem opções muito mais rentáveis que podem te trazer retornos muito melhores. Ah, Vitor, mas eu sou obrigado? Não, até porque, como eu já disse, esse canal aqui não recomenda compra ou venda de ativos financeiros. Eu trago apenas uma ótica diferente para vocês analisarem as coisas que vocês pretendem fazer com o dinheiro de vocês. Óbvio também que uma carteira só de fundos imobiliários, de 4 fundos imobiliários, seria uma carteira arriscada. Eu mesmo, se tivesse os 200 mil, não aportaria só em fundos. Aportaria em vários ativos diferentes. Ações brasileiras, ações internacionais, renda fixa, criptomoeda. Eu mesclaria e, muito possivelmente, poderia obter até rentabilidades superiores a essa que eu trouxe aí no vídeo. Existem várias possibilidades, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal, comenta aqui embaixo quais investimentos você já fez, quais foram suas rentabilidades, o que é que você acha de investir em imóveis, investir em fundos imobiliários, para a gente compartilhar experiências, tá bom? Agradeço, pessoal, obrigado e até o próximo vídeo.